Jornal da Manhã. Entrevista. Nosso contato neste momento é com uma parceira da Jovem Pan há muito tempo, não é isso, Francisco? Não vai falar a idade dela porque ela é novinha. É a doutora Beatriz Birelli do Nascimento. Ela é responsável, ela é filha do nosso querido Nelson Bittencourt, mas quem manda no IDS é a Edna, a mãe dela. A Edna que põe ordem na casa, e a Bia, ela tem a sua formação na área de medicina nuclear. Acertei, doutora Beatriz? Isso mesmo. Muito bem. Mãe de 2 jovens maravilhosos que eu tive o prazer de conviver ali no Colégio C. O filho já está fazendo medicina e o outro é bom de bola, mas vai ter que estudar. Tem que jogar futebol, mas vai ter que estudar, né, doutora Beatriz? E não tem jeito, aqui não tem jeito, na escola não pode não. Muito bem. Doutora Beatriz, a gente, nesse momento, nós estamos vivendo este mês do Novembro Azul, né? E é um mês importante para que as pessoas se cuidem. É um mês que faz lembrar na questão do câncer de próstata. Olha, eu tenho a informação aqui da Lana que a cada 38 minutos um homem morre em decorrência do câncer de próstata no Brasil, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer. Os sintomas são dorócia, dores a urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e no sêmen. Como é que a medicina nuclear pode nos auxiliar, os seus colegas que após este trabalho terão que fazer o tratamento? Como é que está no Brasil os passos dessa medicina nuclear? Então, a medicina nuclear ela já ajuda há algum tempo, né? Sempre que a gente pensa em um paciente com tumor, a gente tem que pensar que a gente tem que saber contra quem a gente está brigando. Então, a gente tem que pensar se a doença é localizada ou se a doença é avançada. Porque essas mortalidades que a gente viu aí, normalmente elas são relacionadas com os casos mais avançados. Então, a medicina nuclear ela acaba ajudando nos casos que a gente tem tumores de alto risco para metástase. Até hoje a gente ainda usa a cintilografia óssea para a gente ver, porque a gente sabe que a metástase óssea é o lugar mais comum de lesão, próstata. Mas atualmente tem chegado uma coisa que a gente chama de teranóstico, que na verdade é você usar a mesma molécula que você fez pro diagnóstico para fazer o tratamento, só substituindo a partícula radioativa dela. Muito bem. Eu ia pedir para a senhora falar um pouquinho mais próxima do computador, senão a gente tem um pouquinho dessa interferência, só um pouquinho nesse sentido. Agora, ele é um exame os exames nucleares são elementos de são tratamentos ou diagnóstico de alto custo? Ainda assim, mas eu acho que quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que pensar o custo-benefício. Hoje, por exemplo, você faz a ressonância, você faz a tomo de tórax, a tomo de pelve, você faz a cintilografia óssea, e quando você soma todos esses exames, você pode fazer um exame que chama PET-CT com PSMA. Então, quando você pensa em custo, já tem saído trabalhos falando do custo-benefício. Então, quando você faz um exame só, o diagnóstico é mais rápido, né? E você consegue também já imaginar como que você vai poder tratar este paciente a longo prazo. Atualmente, a gente tem usado para pacientes metastáticos, mas cada vez mais tem se estudado em usar o PSMA num momento mais precoce. Na verdade, nós temos uma foto, ficou ótimo o som agora, doutora Beatriz. Nós temos a foto aí, Pedro, para quem está nas redes sociais. Eu vou pedir vai sumir a nossa imagem. Eu não sei se a senhora consegue ver essa imagem, mas os pontos que estão em vermelho mostram aí as metástases nesse importante exame que a doutora Beatriz acabou de nos falar.
Exatamente. A gente faz a imagem e tudo que a gente olha aí pintadinho de vermelho saiu até como imagem do ano. Essa imagem aí dentro da medicina nuclear e da uro-oncologia também. Perfeito. A gente vê que os pontinhos vermelhos são o que a gente usa, o PSMA, ligado num material que a gente usa para fazer diagnóstico. Então, isso aí é um PET scan. Perfeito. Só que a gente usa uma partícula específica da próstata. Perfeito. Agora, doutora Beatriz, a gente pode voltar, doutora Bia, aqui na nossa tela. A gente tem, os homens, né, em especial, tem muita dificuldade de fazer o exame de toque. Isso tudo, quando você pega um exame, mesmo que mais caro, né, se você detectar antes, até para o serviço público ele vai ser muito menor, ele tem cura, ele não vai ter internação. Então o exame pode parecer caro, mas ele é o mais barato possível, porque ele pode depois evitar quimioterapia, radioterapia, se esse tumor talvez esteja encapsulado dentro da próstata do indivíduo, né, doutora Beatriz? Isso mesmo, e a gente vê que tão relevante foi essa descoberta, entre aspas, do PSMA, que até as prestadoras de saúde, mesmo não estando no rol da ANS, elas têm coberto o exame, o tratamento em alguns casos, né? Porque a gente tem que saber que tem casos específicos para serem tratados. Normalmente são pacientes que já operaram, a terapia, né? São pacientes que já operaram e que eles ficaram com hormônio e tiveram a recidiva da doença. E aí, nessa hora, a gente começa a pensar na indicação do PSMA, que seriam pacientes que já sairiam da linha da hormonioterapia, que é normalmente o primeiro tratamento que a gente usa. Ele está começando a ficar um pouco mais agressivo, já começa a precisar de quimioterapia. Então, o PSMA ele tem papel, por enquanto, nesses setores, mas as prestadoras já enxergaram o papel dele, e mesmo sem estar no rol da ANS, que é o que eles usam para cobrir, eles têm aceito. Agora, doutora Beatriz, os homens ainda estão tardando, né, a fazer os exames, a começar do PSA, né, que é o exame de sangue. Com o advento das lembranças, né, das comemorações do Outubro Rosa, agora o Novembro Azul, Setembro Amarelo, né, todas as especialidades na área médica, ainda há muita resistência por parte dos homens e lamentavelmente muitos não acabam evoluindo a doença por não terem feito a busca antes, a rotina destes exames antes, e acabam indo embora desse plano antes porque não fizeram a prevenção. Exatamente, e a gente percebe até que às vezes tem até um pouquinho de negação mesmo depois do diagnóstico, né? Às vezes de medo das complicações que a gente pode ter, que não são frequentes, mas que acontecem, que é incontinência urinária, tal. Então, os homens acabam fugindo um pouco, mesmo depois do diagnóstico, o que atrapalha bastante a gente, porque quando a gente consegue intervir, normalmente já não é um paciente com doença localizada, já é um paciente com doença disseminada, e aí acaba ficando muito mais difícil da gente conseguir tratar. Que pena, né, que as pessoas ainda têm o preconceito de se cuidar, né, em todas as áreas da medicina, né. Agora, o histórico familiar, no caso de câncer de próstata, pai, irmão, tio, é algo que dá um alerta para que os homens façam o seu exame antecipadamente à idade padrão, que 45, 40, algo em torno disso, né, doutora Bia? Isso. Na verdade, existem hoje algumas calculadoras de risco que elas levam em conta a etnia, elas levam em conta se você tem alguma outra síndrome, se você tem mutação e se você tem um parente de primeiro grau que teve tumor de próstata mais precoce, né? Porque a gente sabe que se todos os homens viverem até 90 anos, provavelmente todos terão câncer de próstata, todos, né? A gente fala de histórico familiar, mas normalmente do histórico familiar mais precoce. Com relação ao rastreamento, é uma coisa que tem se discutido muito quando a gente pensa em saúde pública, porque eu acho que existem dois setores diferentes, né? Quando a gente pensa em saúde pública, que a gente tem que pensar que a verba de um lado talvez tenha que ir para o outro, e tudo isso a gente leva em consideração.
Mas o screening a gente sabe que abaixo de 40 e acima de 70 anos não se faz. Mas nesse intervalo, aí a gente tem que ir discutindo com o urologista, mas abaixo dos 40 anos não se faz, entre 40 e 50 anos a gente leva essas coisas em consideração, história familiar, se tem alguma mutação, etnia, enfim, sintomas também, mas acima de 70 anos também não se faz mais. Como é que a senhora, existe agora o que é o teranóstico? O que é? Terapia mais diagnóstico junto com aliado pelo tratamento do câncer de próstata? O que é? Vou até repetir. Teranóstico. Teranóstico. Isso em medicina nuclear a gente usa há muito tempo. Na verdade, é você tratar o que você enxerga. Quando você faz uma quimioterapia, por exemplo, ela vai para todas as células do seu corpo. Tanto é que o cabelo cai, a sobrancelha cai e tal. No teranóstico, a gente já faz isso há muito tempo em medicina nuclear, por exemplo, para câncer de tireoide, onde a gente pegava o iodo, dava o iodo, fazia uma imagem, via para onde aquele iodo ia e depois programava o tratamento para aquele lugar que a gente viu. Então, na próstata agora, é o que a gente está fazendo com o PSMA, que é uma partícula que ela gruda no câncer de próstata especificamente. Então a gente consegue fazer uma imagem antes, que são aquelas imagens que a gente viu, olhar onde tem doença e mandar o traçador específico para aquele lugar. Então a gente tem muito menos efeito colateral, a gente tem muito menos lesões de medula. O principal efeito colateral desse tratamento aí é que ele acumula também glândula salivar, que a gente já sabe isso pela imagem, então a gente tenta proteger de alguma forma, mas é um dos principais efeitos colaterais que a gente tem. Mas você não tem queda de cabelo, porque a gente sabe que o PSMA não gruda no cabelo, então a gente consegue ver para onde ele vai e tentar proteger para diminuir efeito colateral. Agora, tem cura dependendo do tamanho das lesões cancerígenas? A gente pode dizer que mesmo já não estando ali, ele esteja num processo inicial de metástase, a possibilidade de vitória para esse paciente existe? Sim. A gente fala que que o objetivo de um tratamento, ele tem que ser ou a pessoa viver mais, ou ela ter menos sofrimento por causa da doença, né? Então senão não tem lógica o tratamento, que foi um dos questionamentos do PSMA no começo, que a imagem melhorava muito, o PSA de 2.000 caía para 0,1, e aí eles falavam, mas vamos ver se essas pessoas vão viver mais, que é o desfecho que a gente queria. Claro. E realmente saíram trabalhos que mostram que você tem a redução de mortalidade, que você tem a redução de fraturas, né, por causa das metástases ósseas, que a gente sabe que pode ter. Então, esse paciente tem ganho de sobrevida global, que a gente chama, e ganho de sobrevida livre de doença. Mas de tudo que a gente está falando aqui, eu estou falando com a doutora Beatriz Birelli do Nascimento, ela é médica do IDS, especialista em medicina nuclear. De tudo que a gente tá falando aqui, né? A questão do tratamento antecipado, né? Eu acho que ela é o fundamental, né? Nesse processo todo, né, doutora Beatriz? Exatamente. Toda neoplasia, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de sucesso a gente tem, né? Então, buscar o urologista, buscar a informação, eu acho que é fundamental. Então, você chegou lá, você foi, conversou com o seu urologista, você fala assim, não, eu sou muito preconceituoso, eu não quero fazer o toque retal, mas eu acho que não fujo da consulta, porque ali vocês dois, na relação médico-paciente, vocês vão conseguir estabelecer um consenso para que consiga preservar essa vida da melhor forma. Os seus colegas estão aprendendo, estão usando a medicina nuclear ou ainda há resistências, vai no tradicional, que são bons exames, mas esse que nós vimos hoje do exame nuclear, ele é fantástico, ele realmente, ponto a ponto, ele nos dá uma rota, um mapa para o tratamento, né? Os colegas estão usando, tem colega que se atualiza, tem colega que não se atualiza, né? Vocês estão nessa área, não dá para não se atualizar, mas tem preconceito, tem uso, como é que está essa situação? A gente tem usado muito, usado bastante mesmo. Os colegas começaram a enxergar a importância mesmo
a resposta que a gente tem no tratamento quando a gente usa isso. Às vezes você tem um paciente que tem uma recidiva e ele tem um linfonodinho ali. Então, a gente já consegue conversar com o radioterapeuta para que ele irradie aquele linfonodo. Então, a gente é muito multidisciplinar. Perfeito. Muito. A gente tem que ter contato frequente com os oncologistas, os uros, radioterapeutas, para a gente poder discutir qual a melhor forma. Às vezes eles falam, Bia, se eu irradiar tal lugar, você acha que deve ter lesão ali? Ou eu falo, tem uma lesão ali que eu não tenho certeza, mas é suspeita, amplia o campo da radioterapia. Então, a gente consegue personalizar. Eu acho que quando a gente fala de diagnóstico, acho que é essa a palavra, personalização do tratamento. Não, é fantástico, né? O diálogo entre os médicos, depois que recebem o laudo, fazem contato com os médicos que realizaram os exames nucleares, né? E não poderia ser diferente na IDS. Por isso que a gente é parceiro de vocês há tantos anos. Mas aí a gente falou, com quem que a gente vai falar? Vamos falar lá com a doutora Bia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu acho que é importante, a gente está falando muito do câncer de próstata por causa do Novembro Azul, né? Para sensibilizar os homens que procurem seus urologistas, façam, não é só ir no cardio fazer ele até pode pedir os exames, o PSA, pode, mas às vezes você precisa do especialista, e nesse caso é o urologista, que você deve pelo menos passar, não precisa passar na frequência do clínico geral, o teu cardiologista, que pode conduzir você, inclusive, conversar com o colega urologista. Ninguém mais faz medicina sozinho, né? Tá tudo muito colaborativo. Agora, para os exames nucleares, qual é a especialidade que mais se usa? A gente poderia falar, câncer de próstata, ou no seio, aonde se usa, ou ósseo, na onde se usa mais o exame nuclear? Bom, a gente tem 4 grandes frentes que a gente usa muito a medicina nuclear, né? Quando a gente fala de PET scan, oncologia como um todo, mama, próstata, pulmão, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, cólon. Então, uma variedade aí dentro da parte de oncologia, a gente usa bastante. A gente usa bastante em cardiologia como prevenção. A gente faz a cintilografia do miocárdio, que a gente faz em repouso e em estresse, para a gente avaliar entre aspas, o risco de infarto, né? Então, é um exame que a gente faz bastante também. Para a parte renal em crianças, para avaliar a obstrução em crianças e crianças que têm infecção de repetição, e para avaliar a cicatriz renal. E na parte de demências, a gente usa bastante. É isso que eu ia falar, né? Para discutir. As pessoas acabam antecipadamente percebendo que nos lóbulos laterais e frontais já não há mais circulação, muitos casos de Alzheimer, né? Que tem crescido muito e se falado, porque antigamente você tinha o paciente e não falava. Agora as pessoas tratam desse assunto com tranquilidade, com o enfrentamento que deve ter aquele que tem seu pai, sua mãe, os cuidadores de maneira geral, né? Se usa muito no procedimento de Alzheimer e você consegue ver essa questão circulatória, né, doutora Bia? Eu acho que o importante é o diagnóstico diferencial da demência, porque existem vários tipos de demência. Existe Alzheimer, demência frontal, frontotemporal, existem as vasculites, que são as inflamações que a gente pode ter também e que podem simular, entre aspas, uma demência. Então, a gente tem usado muito porque o paciente, tendo um diagnóstico clínico, ele sempre busca uma segunda opinião, né? Então, ele fala assim, você vai ter Alzheimer. Daí fala assim, mas eu vou procurar um outro neuro. Porque o diagnóstico é basicamente clínico, né? Faz um testinho e fala, ou não é. É verdade. E vai muito pelos sintomas. Eu acho que o exame, ele auxilia muito nos casos que o médico, ele tem uma dúvida ali diagnóstica, ou ele tem uma família que precisa de um método de imagem que confirme aquilo que ele está falando clinicamente. Então, já aconteceu casos assim de pacientes que estavam sendo acusados de abuso sexual, e quando a gente fez o PET, esse paciente tinha uma demência frontal muito grande. Então, isso justificava o comportamento sexualizado dele. Então, a gente vê que tem, às vezes, até um impacto judicial nesse contexto todo, né? Nossa. Então, o paciente achava que era um monstro e a gente falava, não, você está doente, são coisas diferentes, né? E às vezes você vai no diagnóstico clínico, o Alzheimer, ele infelizmente, se não está avançado,
o diagnóstico é diferente. Você não pode afirmar você tem Alzheimer, né? Mas aí ele precisa avançar um pouco mais. E alguns pacientes já estão no próprio levantamento dos testes psicológicos, já acabam, né, junto dos neuros, mas assim, os psicólogos fazendo esse trabalho específico, já se detecta clinicamente um problema. Mas o diagnóstico nuclear, obviamente, fecha esse quadro, às vezes até antecipadamente daquilo que vai acontecer, o aprofundamento da doença, né, doutora Bia? É muito frequente eles até questionarem a imagem. Às vezes a gente fala, não, isso daqui é um padrão de Alzheimer. E aí a pessoa fala assim, não, imagina, mas ela não está esquecendo tanto assim. E aí muitas vezes a gente vai seguindo esse paciente ao longo de uns 3, 4 anos, aí a gente começa a perceber o declínio cognitivo mesmo. Muito bem. Eu estou falando com a doutora Beatriz Birelli do Nascimento, do IDS, falando sobre medicina nuclear, em especial o destaque para o Novembro Azul, câncer de próstata. Doutora Bia, muitíssimo obrigado, né? A gente volta a falar. Algo que a senhora acha importante destacar, que eu não questionei, que vale a pena a gente falar ou comentar aqui na Jovem Pan? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que pensar que hoje em dia a oncologia é muito diferente do que ela era. Hoje em dia a gente tem muitas formas de tratamento, principalmente para o câncer de próstata. O câncer de mama a gente tem avançado muito. Então não fujam do diagnóstico. Fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento quanto antes é o melhor que a gente pode fazer. Muito bem. Eu falei com a doutora Beatriz Birelli do Nascimento. Ela é médica no IDS. Aliás, uma empresa de médicos dirigida por médicos, mais a Edna, mãe dela, tá? Mas faz a diferença. Faz a diferença, mas você sabe que eu falei com a Edna dia desses, lá na tua casa, no aniversário da doutora Fabiana, e ela falava o seguinte, que faz a diferença o aspecto médico com, às vezes, a compra de determinado kit de exame, né? O médico não quer aquele, ele quer o melhor. Então, assim, quando você tem a presença do médico, não se olha só o preço do kit ou de algo que você vai utilizar, de produtos que você vai utilizar nos equipamentos, enfim, toda essa quantidade de coisas que você vai estar, né, agregando ao trabalho do profissional que vai fazer o exame, né, a máquina, enfim. E aí ela falava, é diferente porque eles não querem, eu quero esse kit mais caro porque é ele que funciona melhor no exame tal, que vai acontecer. Então a gente brinca, né, que tem a Edna cuidando, mas tem a visão médica mesmo do negócio, não dá para dispor disto, né? Com certeza. Muito bem. É fazer diagnóstico. É isso aí. Grande abraço, doutora Beatriz Birelli do Nascimento, que falou com a gente sobre medicina nuclear e o câncer de próstata, o Novembro Azul. Café, eu vou tomar um café com a Edna, mãe da doutora Beatriz, e também com o Nelson Bittencourt e todos, o doutor Shen e todos os outros médicos que atuam no IDS, tá bom? Café Excelsior, produto da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.